Imagine você pilotando um avião de noite. A visibilidade não existe e você só consegue se guiar pelos instrumentos. Agora, imagine você ficando sem um parâmetro, 2, 3, todos os parâmetros. Essa é a sensação que a gente tem quando a gente está fazendo uma anestesia mal monitorada. Mas nós vamos evitar isso depois dessa videoaula, ok? Vamos lá, solta a vinheta. Olá, tripulantes do Nave, tudo bem? Hoje nessa videoaula do curso Anestesia ao Básico, nós vamos falar sobre monitoração transanestésica. Antigamente, o índice de mortalidade perianestésica, tanto na medicina quanto na veterinária, eram bem elevados, principalmente devido à qualidade dos medicamentos e à monitoração que não era tão boa assim. Porém, hoje nós vivemos uma outra realidade. Os medicamentos são bem mais seguros e a monitoração já está bem mais avançada. Outros fatores também contribuíram para diminuir essa taxa de óbito, como, por exemplo, a adoção de checklist da anestesia e a adequada avaliação pré-operatória. Na veterinária, os índices de mortalidade em pacientes saudáveis são de 0,17% para cães, 0,24% para gatos, 1% para equinos e mais de 2% para coelhos. Parece pouco, né? Mas não é não. Inclusive, se nós formos comparar com a medicina, que a taxa de óbito em pacientes saudáveis é de 0,005%. Esses índices da veterinária podem se elevarem até 10 vezes quando o paciente tem alguma comorbidade. Então, ainda que os índices tenham diminuído bastante nas últimas décadas, a gente ainda pode melhorar muito mais, e a monitoração anestésica é uma parte fundamental nesse processo. A monitoração deve abranger o maior número possível de parâmetros, com foco na circulação, ventilação e temperatura do paciente. Eles devem ser feitos de forma contínua e registrados em planilha. Nós temos um vídeo bem detalhado sobre como montar e preencher uma ficha anestésica. Se você não viu, dá uma olhada lá depois, ok? Essa videoaula será focada na monitoração básica transanestésica. Então, nós vamos falar basicamente de profundidade anestésica, parâmetros cardiovasculares, pulmonares e de termorregulação. Nós não vamos falar de BIS, PVC, débito cardíaco, delta-PP, ecodoppler, ventilometria e todo esse negócio aí. O nosso foco vai ser na monitoração básica com qualidade. Nós também vamos focar na monitoração em si. Nós não vamos discutir aqui interpretações de curvas e ondas. Isso vai ficar para outras videoaulas, ok? Eu garanto. Quando nós realizamos uma anestesia geral, a gente consegue precisar qual é a profundidade anestésica do nosso paciente. Lá pelo meio do século XIX, John Snow... What's my name? John Snow? Não é esse John Snow, não, é esse aqui. Esse John Snow foi o primeiro médico que tentou estabelecer padrões de profundidade anestésica. Mas somente no início do século XX, o pessoal começou a precisar um pouco mais sobre a profundidade anestésica. Um médico tenente do exército chamado Albert Guedel caracterizou cada fase da anestesia geral. Ele dividiu a avaliação da profundidade anestésica em 4 estágios, sendo que o terceiro estágio, que é o cirúrgico, ele subdividiu em mais 4 planos. A gente pode ver nessa figura original que Guedel se baseava basicamente na atividade muscular, no padrão respiratório, no posicionamento de globo ocular e também na conformação da pupila. Então, durante muito tempo, o padrão de profundidade anestésica foi baseado nesses planos anestésicos e geralmente a gente tentava manter o paciente entre o plano 2 e plano 3, que são considerados os planos cirúrgicos. Atualmente, a gente segue uma nomenclatura um pouco mais flexível, que é baseada em plano superficial, adequado e profundo. Esses planos são baseados nas respostas dos reflexos protetores, como por exemplo o laringotraqueal, o interdigital, o palpebral e o corneal, e também os parâmetros cardiopulmonares. Eu sugiro vocês assistirem esse vídeo aqui depois, que explica detalhadamente cada plano anestésico no cão. Mas também tem aqui na descrição um PDF que caracteriza bem certinho cada um deles, ok? Eu não sei se vocês perceberam, mas várias vezes eu falei em caracterização de profundidade anestésica em anestesia geral. Essas características que nós falamos aqui não são aplicáveis na anestesia dissociativa, porque não há depressão generalizada do cérebro.
A avaliação da frequência cardíaca atesta para a gente apenas que há alguma atividade elétrica no coração, mas por si só, separadamente, ela não representa muita coisa. Então ela sempre tem que estar associada a outros parâmetros cardiovasculares para que a gente entenda como que está o sistema cardiovascular do paciente. Nós podemos avaliar a frequência cardíaca por estetoscopia, eletrocardiografia, oximetria, Doppler arterial e até palpação em alguns casos. Na verdade, a frequência cardíaca, de forma isolada, ela não tem muita relevância, porque ela pode dar uma falsa sensação para a gente que o animal está muito profundo ou muito superficial na anestesia. Geralmente, nós correlacionamos taquicardia com superficialização de plano anestésico. Mas em pacientes hipovolêmicos e hipotensos, a taquicardia vai estar presente inclusive em planos um pouco mais profundos, de forma compensatória. Do mesmo modo, um paciente com bradicardia também pode não estar profundo na anestesia, como por exemplo se ele tiver um estímulo vagal muito intenso. Então não vou avaliar a frequência cardíaca? Não, meu velho, você vai sim, ela é importante, mas a gente tem que entender que ela só é importante se ela estiver associada a outros parâmetros, principalmente a pressão arterial. A eletrocardiografia ou ECG já começa a ficar interessante, porque nós vamos ter, além da frequência cardíaca, o ritmo cardíaco. Essa atividade cardíaca é obtida por eletrodos, que formam derivações. Então nós podemos ver nessas figuras aqui que em animais de pequeno e médio porte, as principais derivações são a D2 e D3. Já em grandes animais, nós utilizamos a derivação base-ápice. O traçado eletrocardiográfico é formado basicamente por 3 ondas. A onda P indica a despolarização dos átrios. O complexo QRS representa a repolarização dos átrios e despolarização dos ventrículos. E a onda T representa a repolarização dos ventrículos. Assim, as derivações D2 e D3 vão dar esse padrão de onda, e a derivação base-ápice vai nos dar o complexo de forma invertida, devido à disposição dos eletrodos. Ainda que o ECG seja muito melhor para monitoração transanestésica do que uma simples estetoscopia, nós temos que entender que nós não vamos ter resultados referentes ao fluxo sanguíneo. Então, nós podemos até ter uma onda normal num paciente hipovolêmico, ou até uma onda normal num paciente com coração parado. Como é que é o negócio? É verdade, isso é chamado de dissociação eletromecânica. Então, do mesmo modo que eu falei para a frequência cardíaca, o ECG também deve estar associado à avaliação da pressão arterial. A pressão arterial é certamente um dos parâmetros mais importantes na monitoração perianestésica. Ela nos fornece valores confiáveis de que o coração está ejetando sangue adequadamente e esse sangue está chegando nos tecidos periféricos. Indiretamente, nós também podemos ter a frequência cardíaca a depender do equipamento que a gente está utilizando. A monitoração da PA é muito importante porque ela é um dos parâmetros mais confiáveis de que, se o animal está em hipertensão, ele está superficial na anestesia e se ele estiver em hipotensão, ele está profundo na anestesia. Obviamente que nós temos situações especiais, como por exemplo pacientes que estão com hemorragia, em choque ou mesmo que receberam medicamentos que alteram a pressão arterial. Mas na prática, ela é muito confiável em relação à profundidade anestésica. A grosso modo, nós devemos manter esses pacientes com pressão arterial média entre 60 e 100 milímetros de mercúrio. Abaixo disso, nós vamos ter vasoconstrição renal, hipoperfusão muscular e cerebral. Em equinos, nós temos que manter a pressão arterial média em no mínimo 70 milímetros de mercúrio para garantir perfusão muscular. PA mais baixa que isso está relacionada à miopatia pós-anestésica. A PA pode ser obtida de modo invasivo e não invasivo. Bora lá ver as diferenças. A monitoração invasiva é conhecida como padrão ouro de monitoração da PA. Nesse caso, nós temos que fazer arteriopunção. Geralmente, em pequenos animais, nós puncionamos a artéria podal dorsal e femoral. Em equinos, nós puncionamos a facial, facial transversa e metatarsiana. Já em suínos e ruminantes, e também em coelhos, nós utilizamos a artéria auricular. Então, após a arteriopunção, nós conectamos esse catéter a um extensor rígido. A gente também pode usar uma torneira de 3 vias para coletar a amostra durante a anestesia. E esse extensor rígido, ele é conectado a um transdutor de pressão. Esse transdutor de pressão, ele deve ser zerado na altura do coração do paciente para nos dar valores mais precisos, ok?
Sugiro vocês assistirem esse vídeo aqui, porque ele mostra também um passo a passo de como fazer a arteriopunção em cães e avaliação da PA. Nós também podemos conectar esse extensor rígido a um manômetro aneroide. Isso é coisa velha, hein? Eu usei bastante. Bom, funciona igual, só que nesse caso nós vamos ter basicamente a pressão arterial média e não a pressão arterial média sistólica e diastólica. Então, o transdutor vai nos dar esse padrão de curva, em que nós temos o pico de pressão, que é a pressão arterial sistólica, o vale, que é a pressão arterial diastólica, e com essas duas pressões ele consegue calcular a pressão arterial média. Obviamente que é sempre interessante a gente avaliar a pressão arterial invasiva, mas ela tem alguns inconvenientes, como por exemplo, a pessoa tem que ter habilidade de fazer arteriopunção, pode promover embolia e até infecção. Então, geralmente, em pacientes ali ASA 1, ASA 2, a gente não avalia a pressão arterial invasiva. Geralmente a gente deixa para pacientes um pouco mais complexos. Mas pode avaliar também. Já a pressão arterial não invasiva, ela é de fácil execução. Até você faz, pois não precisa de arteriopunção. Porém, ela também não é tão precisa assim como a PA invasiva. Mas a gente aceita ali uma diferença de até 10 milímetros de mercúrio. Para avaliar a pressão arterial não invasiva, nós geralmente utilizamos dois métodos. O primeiro é o método oscilométrico, em que nós colocamos um manguito nos membros ou até na cauda do animal. O próprio monitor infla esse manguito para interromper o fluxo sanguíneo e depois ele começa a desinflar até que tenha alguma passagem de fluxo. Nesse caso, ele já nos dá a pressão arterial sistólica, média e diastólica. Nós temos que lembrar que esse manguito deve ter a largura de 40% da circunferência daquela região, seja do membro ou da cauda. Aí sim ele vai dar um parâmetro de pressão arterial sistólica, média e diastólica adequado. Então, como eu falei, esse método é bem interessante porque ele não é invasivo e ele geralmente vai dar valores bem próximos da PA invasiva. A desvantagem é que ele é feito em ciclos, então esse manguito infla e desinfla em intervalos de, por exemplo, 2, 3, até 5 minutos. E aí nós não temos a monitoração constante como nós temos na PA invasiva. Outro detalhe importante é que pacientes em vasoconstrição muito intensa, como por exemplo o uso de alguns agonistas alfa-2 adrenérgicos, podem prejudicar essa leitura. Nós também podemos avaliar a pressão não invasiva pelo Doppler arterial. Nesse caso, nós colocamos uma probe ultrassônica sobre uma artéria periférica e aí nós vamos começar a auscultar o som do fluxo de sangue passando lá. Depois nós colocamos um manguito acima daquele local, conforme eu comentei lá para o oscilométrico, e aí nós vamos inflar esse manguito até que esse som não seja mais audível. Então nós desinflamos esse manguito até que seja possível ouvir algum som. Nesse caso, nós vamos ter a pressão arterial sistólica. A pressão arterial sistólica deve estar entre 90 e 120 milímetros de mercúrio. Olha, eu vou falar de frequência respiratória, porque senão alguém vai falar. Credo, o Adriano não avalia a frequência respiratória. Olha, nós avaliamos sim, só que não representa nada. O que interessa é a ventilação do paciente. Se ele estiver bem ventilado, não me interessa muito se a frequência respiratória está um pouco alta ou muito baixa. A frequência respiratória pode ser avaliada em observação do gradil costal ou mesmo balão reservatório se o paciente estiver conectado a um aparelho de anestesia. A oximetria de pulso é uma das monitorações mais difundidas porque ela é contínua e de fácil execução. Ela nos dá a proporção de hemoglobinas que estão saturadas com oxigênio. E nesse caso, nós conseguimos predizer com certa antecedência que esse animal vai entrar em hipoxemia antes dele apresentar algum sinal clínico. Para isso, nós posicionamos um par de sensores em uma região que não seja pigmentada e não tenha pelos, que pode ser a língua, os lábios, o teto ou até a vulva. E de acordo com a absorvância obtida, o aparelho determina a porcentagem de hemoglobinas saturadas com oxigênio. Nós consideramos valores aceitáveis de oximetria quando eles estão acima de 94%. Nós podemos ver nessa figura aqui que rapidamente esses valores, quando caem abaixo de 93%, 92%, o paciente já entra num quadro de hipoxemia, onde a pressão arterial de oxigênio baixa bastante em limites ali próximos de 60 milímetros de mercúrio.
Ok, tem um monte de gente que gosta dessa monitoração. Todo mundo tem um oxímetro aí, que é rapidinho, né? Facinho. Você coloca o sensor na língua do paciente ou no lábio e você já tem a frequência cardíaca e a saturação. Mas eu tenho sérias ressalvas com essa monitoração. Primeiro que é o seguinte, se esse paciente estiver recebendo oxigênio puro, seja em anestesia geral ou dissociativa, seja inalatória ou intravenosa, os valores de oximetria geralmente vão bater 98% para cima. Isso porque a PaO2 deve estar acima de 400 milímetros de mercúrio. Então, dificilmente nós vamos ter queda nesse parâmetro se o paciente estiver recebendo suplementação de oxigênio. Outra coisa é o seguinte, tem uma pancada de situações em que há problemas na aferição. Em caso de hipotensão, anemia grave, vasoconstrição, hipotermia, locais com pigmentação e compressão exagerada do local de leitura. Tudo isso vai nos dar valores imprecisos e obviamente muito mais baixos do que a realidade. Aí o que a gente faz é nunca confiar no oxímetro. Nós tiramos do local, colocamos em outro, pingamos soro, fazemos as mandingas lá, até que o valor da oximetria dê o valor que a gente quer. O problema é que tudo isso pode ser verdade, aquele paciente pode estar num quadro de hipoxemia. Só que a gente fica perdendo algum tempo em relação a isso e a gente acaba não confiando tanto nesse equipamento. Eu acho interessante ter o oxímetro como monitoração em casos bem específicos, como por exemplo, em sedação profunda, em procedimentos ambulatoriais ou até em recuperação anestésica, em que o paciente não está tão bem assim. Porque nesse caso nós vamos ter a oximetria e a frequência cardíaca. E geralmente esse paciente pode não estar sendo suplementado com oxigênio. Mas fora isso, para mim ele não serve muito não, eu não consigo confiar muito bem nele. Na verdade, não dá para confiar 100% em nenhum padrão de monitoração. A capnometria expressa a concentração de CO2 num ciclo respiratório. Já a capnografia nos dá a onda desse ciclo. Esse equipamento é bem interessante porque ele nos dá a concentração de CO2 expirado, que reflete muito bem a pressão arterial de CO2. Esse valor de CO2 expirado deve estar entre 35 e 45 milímetros de mercúrio. Acima disso, nós podemos ter hipotensão decorrente de hipercapnia e abaixo disso nós podemos ter vasoconstrição decorrente da hipocapnia. Em pequenos animais, a diferença entre o CO2 expirado e a PaCO2 está entre 5 e 10 milímetros de mercúrio. Já em grandes animais, essa diferença pode chegar até a 20 milímetros de mercúrio. Essa diferença, ainda que seja importante, ela é até contemporizada em animais saudáveis. Porém, várias situações fazem com que esse gradiente aumente bastante, como por exemplo em pacientes hipovolêmicos, com débito cardíaco reduzido, inchante pulmonar exagerado ou até em ventilação mecânica ou cirurgias de toracotomia. Nesse caso, além da gente avaliar o ETCO2, é interessante também nós termos a PaCO2. Ah, mas esse equipamento serve ou não serve para avaliar a PaCO2? Não, obviamente não. Mas ele é muito similar a PaCO2 e a gente tem que entender que ele é feito de forma contínua. Se a gente tiver que ficar avaliando a PaCO2, nós temos que ficar coletando amostras de hemogaso, amostra arterial, quantificando essa amostra para ter resultados. Quer dizer, é um processo lento e caro também. Então o capnógrafo ele vai dar esses valores com muita precisão e continuamente. Bom, nós temos dois modelos de capnógrafo. Nós temos o modelo mainstream, em que o sensor está acoplado no sistema anestésico entre a sonda do paciente e a peça em Y, por exemplo, ou até o circuito avalvular. E aí o gás expirado e inspirado passa nesse sensor e o sensor lê a concentração de CO2 naquele gás. Devido ao diâmetro do sensor, ele só é usado em animais de pequeno e médio porte. O side stream ele trabalha coletando uma amostra do gás do circuito anestésico. Essa amostra pode ser de 50 até 200 ml por minuto. Nesse caso, esse tubo coletor é conectado ao sistema anestésico, que pode ser, por exemplo, na peça em Y, e ele pode ser utilizado então em qualquer situação. Ainda que tenha algumas diferenças entre o mainstream e o side stream, eles dão valores bem confiáveis para a gente. A curva padrão de capnografia segue bem o que a gente está vendo aqui. Aqui nós temos a fase 0 ou A, qual é o momento imediatamente antes da expiração, a fase B, que é o momento em que ocorre a expiração, a fase C, em que acontece um platô expiratório, e a fase D, que representa a inspiração.
Lembrem-se de ter em mente as curvas padrão que nós falamos em cada monitoração aqui, porque aí depois nós vamos discutir as alterações dessas ondas e curvas, ok? A temperatura é um método simples e bastante negligenciado. A gente pode avaliar a temperatura com termômetro retal ou também com termômetro esofágico, que é o que geralmente a gente utiliza dentro do centro cirúrgico. Esse ambiente geralmente traz para o paciente uma situação de hipotermia, porque está ligado ao ar-condicionado, né? Geralmente a temperatura do centro cirúrgico é por volta de 21 graus, então o paciente tende a ter hipotermia, principalmente cirurgias que envolvem laparotomia ou toracotomia. Aí nesse caso, se a gente tiver hipotermia considerável, como por exemplo nos animais domésticos, por volta de 35 graus, nós já temos diminuição do metabolismo celular, depressão cardiopulmonar e diminuição do retorno anestésico. Então por isso que é interessante a gente monitorar a temperatura dentro do centro cirúrgico e utilizar meios para tentar manter esse paciente em normotermia. A hipertermia ela não é muito comum, mas ela pode acontecer, principalmente em cirurgias a campo ou captura de animais silvestres em horários de pico, por exemplo. Então, além de monitorar a temperatura nesses pacientes, nós temos que evitar horários de pico para cirurgias e capturas e também utilizar, quando o paciente estiver anestesiado, lugares sombreados. Bom, como eu prometi para vocês, a gente ia falar sobre os principais parâmetros da monitoração perianestésica. Então o que a gente tem nesse momento é a frequência cardíaca, o traçado eletrocardiográfico, as pressões arteriais sistólica, média e diastólica com a sua respectiva curva, a pressão arterial média, sistólica e diastólica proveniente do oscilométrico, o valor de oximetria com a curva, o valor do CO2 expirado e inspirado com a respectiva curva e a temperatura. Então, nesse caso, eu posso garantir para vocês que esse animal ele está bem monitorado. Nós temos outros parâmetros que também são mensurados durante a anestesia, como, por exemplo, a análise de gases sanguíneos e eletrólitos, em que nós vamos ter um vídeo específico para isso, o lactato, o débito urinário, análise de gases anestésicos, no caso da anestesia inalatória, dentre outros parâmetros. Mas o que importa mesmo é que a gente tenha o conhecimento do que está acontecendo na anestesia, avaliando a profundidade anestésica, os parâmetros cardiopulmonares e a temperatura e tentando associar tudo isso com os medicamentos que nós utilizamos e com a fisiologia do animal. Se a gente seguir isso, o sucesso anestésico é praticamente garantido. Como conclusão dessa videoaula, nós temos que a monitoração anestésica adequada tem fundamental relação com o sucesso da anestesia. Ela deve ser feita desde a MPA até a pronta recuperação do paciente. A monitoração perianestésica deve fornecer parâmetros que permitam avaliar a profundidade anestésica, o sistema cardiovascular, pulmonar e de termorregulação do paciente. A monitoração pode ser flexibilizada em situações de sedação e bloqueios locorregionais, mas deve sempre ser a mais completa possível em procedimentos que envolvam alta complexidade. E nós não podemos esquecer que ela deve ser contínua e registrada em planilha. E aí, pessoal? Espero que esse vídeo tenha colaborado para que vocês entendam um pouco melhor sobre a monitoração perianestésica. Quem achou interessante, então dá uma curtida, compartilhe e também se inscreva no canal para sempre ficar sabendo o que a gente está fazendo de novo, ok? Convido vocês a colocar alguma pergunta ou sugestões aqui embaixo, que essa interatividade é sempre legal para a gente. Um grande abraço e até breve!